Já começou, né? Estamos no período das convenções, né? E a prática de tentar coagir alguém a determinado posicionamento político se chama assédio eleitoral, que pode ser denunciado a qualquer momento, inclusive. Patriota Júnior está chegando ao vivo. O que é que a gente pode chamar de assédio eleitoral, hein, Patriota? Existem algumas condutas que se enquadram, Renata, que são caracterizadas como assédio eleitoral, que é uma prática que pode dar cadeia, inclusive até 4 anos, e multa. Nas eleições de 2022, as eleições gerais, o Ministério Público do Trabalho, fez um levantamento, foram mais de 2.300 denúncias contra pouco mais de 1.800 empresas. Eu vou conversar sobre esse assunto agora com Isaac Costa, que é especialista em Direito Municipal e Eleitoral. Doutor, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. O que é que caracteriza o assédio eleitoral? Bom dia, Renata. Bom dia, Mário. Então, pessoal, o primeiro ponto que a gente precisa estabelecer é que a Constituição Federal, ela resguarda no artigo 5º a liberdade de expressão e manifestação do eleitor. Ou seja, ninguém pode ter uma distinção por suas opiniões políticas ou religiosas. Da mesma forma, o artigo 14 resguarda que o voto ele é livre e secreto. Ou seja, esses dois dispositivos quiseram resguardar a vontade do eleitor. Só que o que acontece muitas vezes é que essa vontade ela não é resguardada, ela é mitigada. E é justamente quando acontece o assédio eleitoral. O assédio eleitoral é uma conduta, seja por violência ou grave ameaça, de intimidação, querendo que o eleitor mude a sua vontade. Ou seja, para que um determinado eleitor vote num candidato, ele vai receber alguma vantagem sobre isso, ou uma promessa de vantagem. Da mesma forma, o eleitor vai receber algum ônus por conta disso, ou seja, ele vai ser demitido do emprego. A gente visualiza uma relação hierárquica, ou seja, do empregador que faz isso em relação ao empregado, do líder religioso que faz isso com os membros da sua igreja. Então essas são algumas formas que a gente consegue ver e vislumbrar o que é o assédio eleitoral. Seriam os ambientes mais comuns, onde o assédio é praticado, local de trabalho e templos religiosos. Isso, tanto o local de trabalho, na iniciativa privada, quando tem um empregador em relação ao empregado, quanto também no serviço público. A gente conhece muito aqueles servidores comissionados que em época de eleição são convidados para ir nas carreatas, ir nos comícios e ficam com aquele receio de que se não forem irão perder seu emprego, aquelas reuniões em que os empregadores fazem com um determinado candidato, mostrando aos seus empregados, dizendo que eles precisam votar naquela determinada pessoa e se não for feito esse voto, eles vão precisar ao final do ano fazer um enxugamento da folha de pessoal, ou aquelas pessoas que vão votar começam a ser convidados para algumas reuniões específicas, começam a ter algumas vantagens, e inclusive, e agora mais recentemente, que são nos templos religiosos, aqueles pastores, padres ou líder religioso em si que chamam um candidato e pede para a sua igreja que vote naquela determinada pessoa, porque senão ou coisas boas vão acontecer se ela for eleita ou coisas ruins irão acontecer se ela não for. Pode, inclusive, essa prática dar cadeia e multa tanto para a empresa, e para o proprietário da empresa, doutor? Isso, a gente tem, a legislação ela traz uma variedade de punições. No âmbito civil, a gente pode ter a condenação por dano moral à empresa, que até um exemplo que a gente tem foi o do empresário Luciano Avan, que ele foi condenado em R$10.000 porque ele obrigava os seus empregados a vestir a camisa verde e amarela e participar de algumas lives do ex-presidente. Isso no âmbito civil. No âmbito trabalhista, isso é causa de justa causa para que o empregado possa fazer uma rescisão indireta, ou seja, ele pode pedir a demissão e receber todas as suas verbas. E no âmbito criminal, como você bem disse, nos termos do artigo 301 do Código Eleitoral, a pena pode ser de até 4 anos de reclusão e multa para a empresa. Quando a gente fala de escolas, de faculdades, os professores, eles também podem estar praticando assédio eleitoral? Da mesma forma, o que a gente sempre vai precisar tentar analisar é a relação hierárquica, ou seja, de uma pessoa que tem um poder de mando, um poder de gerência e uma pessoa que é seu subordinado. A relação, como por exemplo, num campo de trabalho, é para a pessoa estar trabalhando, a pessoa tem um meio de ambiente seguro para o trabalho. Da mesma forma na escola. As pessoas na escola, nas faculdades, vão para assistir aulas. Se a aula a gente começa a ter um desvio de finalidade, em que a aula é colocada de forma enviesada para que o aluno vote em determinada pessoa ou não vote, ou seja, deixe de votar em outra pessoa, a gente começa a ter que identificar o assédio eleitoral. Como denunciar esse tipo de prática?
Eu acho que alguma das práticas para a gente justamente diminuir esse assédio eleitoral é justamente o que a Rádio Cidade está fazendo hoje. A gente levar a informação para a sociedade para que ela entenda o que é o assédio eleitoral e qual a sua configuração. As formas de denúncia podem ser tanto pelo aplicativo da Justiça Eleitoral, o Pardal, que boa parte das pessoas conhecem, como denúncias tanto no Ministério Público Federal quanto no Ministério Público do Trabalho. E um ponto importante é que a gente tenha provas sobre isso. É muito difícil a gente conseguir ter essas provas, mas se, por exemplo, a gente tem prints no WhatsApp, ou um áudio, ou uma reunião gravada, isso são os indicativos para que a gente consiga comprovar que a conduta do assédio eleitoral, seja de forma explícita ou implícita, está sendo cometida. Identificar é o primeiro passo para combater o assédio, né? Exatamente. E até um dado que você trouxe, se a gente for analisar, por exemplo, em 2018, a gente teve baixos números de assédio eleitoral. Só que de 2018 para 2022, a gente teve um aumento de 9 vezes. Ou seja, tanto o assédio eleitoral ele aumentou, quanto as instituições, o Ministério Público e a Justiça começaram a combater esse tipo de prática. Então é interessante que a cada dia mais a gente vai retirando essa prática, conhecida como voto de cabresto, para que a gente possa fazer com que a vontade do eleitor seja efetivamente livre. Muito bem, obrigado pelas informações, doutor Isaac Costa, especialista em Direito Municipal e Eleitoral, detalhando para a gente aqui tudo sobre o assédio eleitoral. Renata. Obrigada, patriota. Estão aí as informações. 9h.